E aí tem uma outra notícia conectada à fraude do INSS, porque uma das entidades que mais lucraram com o esquema de descontos ilegais, segundo a apuração da Polícia Federal, recebeu cerca de R$2 milhões em patrocínios de várias estatais para realizar 2 eventos, em 2023 e 2024. Em um deles, várias autoridades do governo, incluindo o chefe do executivo, estiveram presentes, já que foi realizado na esplanada dos ministérios em Brasília. Além disso, a diretoria da entidade também já foi recebida no Planalto para apresentar propostas ligadas à agricultura. Em nota, a instituição diz que cumpre todas as exigências necessárias para a obtenção desses recursos. Começar essa com o Mota, a entidade recebeu cerca de R$2 milhões em patrocínios para a realização de eventos, patrocínios bancados por empresas estatais, eventos realizados em 23 e 24. Mota, as investigações deverão ser ampliadas, não? Imagine o que mais existe que ainda não foi descoberto, Canhoto. Eu vou fazer aqui uma pergunta que eu tenho certeza que está na cabeça dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes. Como é possível um sindicato receber patrocínio? Essa é uma pergunta que tem um caráter político, jurídico e moral. Politicamente é fácil responder. O governo atual precisa dos sindicatos. E os sindicatos gostam muito de dinheiro. Do ponto de vista jurídico, provavelmente existe uma resposta, porque no Brasil de hoje o direito flex comporta quase tudo. Então, com certeza, existe aí um embasamento jurídico, mas do ponto de vista moral não há resposta satisfatória. O dinheiro do Estado e de todas as organizações que gravitam em torno do Estado vem do bolso dos trabalhadores. Esse dinheiro não pode ser desperdiçado. Mas desperdício é a regra nesse país em que falta quase tudo. Falta principalmente vergonha na cara. Pois é, notícia que foi divulgada no dia de hoje, empresas estatais patrocinaram entidade acusada de roubo, de participação nesse esquema de fraude no INSS. Você, Kriegner, de que maneira a gente precisa avaliar essa informação? Trata-se de um patrocínio na casa de R$2 milhões e é preciso também se debruçar sobre essas relações, né, entre empresas estatais e essas entidades que têm ligação, que tem a digital ali nesse esquema de fraudes do INSS. O cheiro só vai ficando pior, né, Canhoto? Acho que isso, quanto mais mexe, parece que vai subindo aí um indicador aí de que realmente nós estamos com um cenário muito complicado. Bom, um dos carros encontrados aí na garagem do careca do INSS estava registrado no nome da esposa de um ministro do TCU. Agora tem essa associação que é colocada ali também recebendo recursos, patrocínio, né? Esse sindicato recebendo patrocínio. Quanto mais mexer, mais vai encontrar. É por isso que nós precisamos, a Polícia Federal fazendo a sua investigação e também essa CPMI, trabalhando para entender os desdobramentos políticos disso. Acho que não tem como fugir. A gente sabe que existem inúmeras ligações entre todo o dinheiro que foi escoado e também as pessoas que estão ali no poder. Se não tivesse autorização por parte daqueles que têm a caneta na mão, que tem a porteira do próprio INSS, de todos os outros sistemas que nós temos aí no nosso país também, se não tivesse a anuência essas organizações que não existem, algumas delas que são registradas no endereço que tem uma sala comercial com uma cadeira e uma mesa, não tem mais nada do que isso. Organizações que não têm contratos assinados, mas que mesmo assim conseguiram, de alguma maneira, entrar no sistema do INSS e realizar descontos. Um aposentado vai no banco hoje para que ele tenha o desconto ali na aposentadoria, se ele pega um empréstimo, alguma coisa, é uma série de documentações, é uma série de avaliações, precisa ter inclusive uma avaliação de biometria para que possa ver esse desconto. No caso dessas organizações, dos sindicatos, associações, não. Organizações fantasmas, algumas delas, que conseguiram fazer isso. Não se consegue tamanha proeza se você não tiver alguém lá de dentro abrindo a porta para que você possa fazer
fazer essa fraude. E claro que essa abertura de portas não sai de graça, então é só o começo, é isso que nós estamos encontrando. Agora, não assusta também, né? O Mota mencionou o sindicato recebendo patrocínio, é chocante, é escandalizante. Mas quando a gente tem, por exemplo, empresas públicas no nosso país, como o próprio Correio, investindo e dando dinheiro para a realização da feira do Bumba Meu Boi no norte do país, aí a gente começa a questionar todas as outras coisas, né? O que o Correios tem a ver com o Bumba Meu Boi? Bom, botou R$500 mil no ano passado lá. Pois é, o evento que nós mencionamos aconteceu na Esplanada dos Ministérios, foi naturalmente um ato político, mas com o objetivo de promover uma pauta de reivindicações para as mulheres, inclusive uma homenagem a uma líder sindical que foi assassinada no ano de 1983. Enfim, Beraldo, claro que com o avanço das investigações, novas informações e conexões são reveladas e a partir daí a gente observa talvez um cenário muito parecido com o que a gente observou na Operação Lava Jato, né? Uma delação, uma investigação acaba abrindo uma outra caixa de Pandora e por aí, e aí a gente consegue conectar uma figura com mais três, dali com mais três, e aí a gente já vê um time de futebol inteiro, entidades e por aí vai. Talvez esse seja o caminho, meses a fio de investigação e muitos nomes no noticiário, Beraldo? Mas há uma diferença fundamental, que na Lava Jato havia a figura de Sérgio Moro, na 13ª Vara na Vara Federal de Curitiba, e que ele conseguia dar andamento, celeridade, montar uma estratégia que, conforme as informações chegavam, essas informações iam gerando consequências jurídicas. Nesse caso, o que a gente está vendo é que falta essa vontade de gerar as consequências com base nas informações que são geradas, que, enfim, são encontradas. Portanto, eu não acredito, Caniato, que nós estejamos diante de um movimento que vai acontecer de uma forma, digamos assim, orgânica para passar a limpo tudo o que acontece dentro do INSS. Só vai ter consequência efetiva se a população de fato se mobilizar e com a pressão popular, sobretudo os congressistas, mas também hoje o judiciário, porque o judiciário hoje já se coloca de forma aberta, sensível a apelos populares. Então, se a população pressionar da forma adequada, quem sabe assim as consequências serão geradas. Mas, Caniato, esse tipo de atividade vem acontecendo nesse governo de uma forma cotidiana, né? Então, vários eventos assim, nos trouxeram esse mesmo grau de indignação. Quando há dinheiro público financiando a viagem de pessoas ligadas diretamente a organizações criminosas para irem a Brasília, entrar em ambientes de ministérios para pleitear favorecimento aos seus cônjuges, aos seus parentes, aos seus líderes da facção criminosa, a gente está vendo que o dinheiro público está sendo muito mal gasto também. Quando a gente vê eventos com a desculpa de serem eventos culturais dentro de universidades que, na verdade, estão promovendo a promiscuidade, que estão promovendo o consumo de drogas, que estão promovendo a deturpação da moral, dos princípios e da decência em jovens brasileiros, é o dinheiro público que está sendo utilizado de uma forma nociva à própria população. Então, isso tudo vem acontecendo de maneira cotidiana no Brasil e nenhuma consequência real nós verificamos. Portanto, infelizmente, Caniato, por mais indignado que eu esteja, por mais que nós todos aqui, diante de todas essas informações e constatações, estejamos assim doentes de observarmos uma fraude tão grotesca em cima de aposentados brasileiros, eu sinceramente não vejo os elementos necessários para que as consequências de todos esses atos absurdos sejam sentidas pelos seus autores, pelos seus mentores, pelos participantes dessa quadrilha que se instalou para roubar dinheiro dos aposentados.
Pois é, e tem uma questão que é curiosa, né, Mota? Porque ainda que nós estejamos falando de dinheiro público, mas que é o dinheiro de todos nós, a percepção é diferente quando você retira do contra-cheque do aposentado e quando você retira de uma estatal que, em tese, também é o dinheiro de todos nós, né? Mas não é aquela retirada direta, né? Tirar da pessoa simples que tem aquele dinheiro para comprar comida, para pagar as suas contas. E aí eu preciso trazer essa análise do Beraldo e passar a bola para você, Mota. Aquele tsunami visto na Lava Jato, em decorrência da Lava Jato, não deve se repetir para você também, Mota? Eu não tenho a menor ideia, Caniato. Eu gostaria de ter, mas eu sinceramente não tenho a menor ideia. Eu acho que há vários cenários possíveis. Se a gente olhar para as possibilidades mais extremas, eu acho que há, sim, possibilidade desse escândalo do INSS, se investigado devidamente, revelar tanta podridão, tanto envolvimento de políticos, de forma a operar uma mudança drástica no cenário do Brasil. Acho que há essa possibilidade, sim. Não é à toa que a gente está vendo o processo de convencimento de tantos políticos, de tantas autoridades. Não é à toa que a gente está vendo tantas declarações para tentar acalmar, dizer que vai ser tudo resolvido. Agora, eu acho que também há o outro cenário, a possibilidade do outro cenário completamente oposto, disso não dar em nada, de daqui a uma semana o governo brasileiro ou o Estado brasileiro inventar alguma outra coisa que distrai a nossa atenção e aí a gente esquece o INSS, porque virá uma dor maior com a qual a gente terá que se preocupar. Eu acho que essas duas possibilidades são as possibilidades extremas, existem várias outras. Agora, uma coisa é importante que a gente chame a atenção aqui, tá? O que nós estamos vendo não é nada diferente do que foi anunciado. O governo atual, antes de se tornar governo, quando explicou as suas propostas e o que ele pretendia fazer, ele nunca disfarçou as suas ideias. São pessoas que acham que o mundo é movido a dinheiro público. São pessoas que acham que o Estado é solução para tudo. São pessoas que acham que justiça social é que nós paguemos 70%, 80%, 90% do que a gente ganha para o Estado. Lógico, eles administram o Estado. E aí o Estado vai tomar conta de tudo para a gente. Essa é a mentalidade deles. Isso foi o que eles sempre acreditaram. E a gente tem que fazer justiça. Eles nunca disfarçaram esse tipo de pensamento. E muita gente no Brasil ainda cai nessa conversa fiada. É lógico, muita gente ainda acredita que se não tiver uma lei, se não tiver uma regulamentação, nada funciona. Ontem eu estava navegando no X e uma pessoa, com esse monte de besteira, uma pessoa fez uma postagem lá idiota. Uma pessoa, presta atenção nisso, um influencer que eu nunca tinha visto antes na vida, simulou que ele tinha naufragado, estava no meio do mar, isso com a câmera, ele se filmando, né? Que ele estava lá no meio do mar e ele não sabia se ele ia conseguir sobreviver, e meu Deus do céu, será que vem socorro? Aí daqui a pouco aparece o barco. Bom, vocês entenderam. E aí, lógico, as pessoas dizem, isso é besteira, isso aí foi filmado, o cara mesmo montou, armou isso. Aí entra uma pessoa aí embaixo e faz o seguinte comentário: é por isso que eu sou a favor da regulamentação das redes sociais. Aí esse é um momento em que você pensa, tá aí, ó, aqui, essa é a origem do escândalo do INSS, porque a pessoa não acha que o senso crítico dela é suficiente. Ela precisa que o deputado aprove uma lei impedindo que influencers falsifiquem o seu próprio naufrágio, porque se não tiver uma lei, todo mundo vai acreditar nessa história. Então, eu acho que isso, para encerrar o meu comentário, o que a gente está vendo no escândalo do INSS e em todos os outros escândalos passados e em todos os escândalos futuros, porque eu acho que a gente ainda vai ter muitos outros escândalos, é aquilo que o cientista político Franz Oppenheimer descreve. Oppenheimer diz o seguinte: existem duas formas de ganhar a vida. A primeira forma
é a forma econômica. É a forma que nós usamos aqui. Nós achamos um trabalho, produzimos um produto ou um serviço que as pessoas gostam, precisam e a gente ganha dinheiro assim. A segunda forma de ganhar a vida é a forma política. Como é que é essa forma? Você entra para o Estado e aí você usa os mecanismos do Estado para retirar dinheiro que as pessoas ganham com o seu trabalho. Então, esses escândalos em série são o extremo desta forma política de ganhar dinheiro. Não basta cobrar impostos extorsivos, não basta gerar déficit público e pegar dinheiro emprestado, não basta imprimir dinheiro e gerar inflação, também tem que meter a mão na aposentadoria dos velhinhos. Esse é o projeto de poder em vigor hoje no Brasil. Para a gente fechar essa discussão, você, Kriegner, as projeções para a investigação, mas mais do que para a apuração, para as consequências, né? Beraldo trouxe as percepções dele em relação a essas comparações que muitos fazem com esse episódio que aconteceu na Lava Jato, que a gente pode considerar também olhando para o que aconteceu no Brasil nos últimos 10 anos, também em relação às muitas reversões na justiça, né? Exato. Quando a gente estava na época da Lava Jato, a gente dizia, olha, o Brasil só não pode permitir que aconteça o que aconteceu na Itália, né, na Operação Mãos Limpas, em que muitos ali acabaram saindo também da cadeia e muitas condenações foram revertidas. E aconteceu. A gente está vendo realmente esse cenário hoje sendo colocado dessa maneira no nosso país. Com relação ao INSS, a preocupação maior é com tanta ênfase em abafar os casos, eu não consigo ter muita esperança de que os verdadeiros chefes serão presos. A gente já viu um primeiro boi de piranha aí, de uma forma bem clara, que é o tal do careca do INSS. Ele está sendo colocado diante da mídia, diante da sociedade, como se fosse o grande mentor e operacionalizador ali de todo o esquema. E que a gente sabe muito bem que não é. Aqueles carros ali que foram apreendidos, isso não chega nem perto do valor total do montante aí que foi desviado. Então a gente está vendo o primeiro, vão ter outros que vão aparecer e que vão ser queimados, vão ser entregues, inclusive pode ser que venha alguém ali, até do próprio Ministério ou mesmo até por parte do Congresso, alguém que seja queimado para poder dizer que pelo menos alguém foi preso. Mas eu tenho baixíssimas esperanças, Caniato, de que a gente vai conseguir mesmo chegar no fundo. Mas essa baixa esperança não me impede de ficar questionando toda oportunidade que eu tenho e não deixar esse assunto morrer. Porque se nós entregarmos esse assunto de mão beijada para aqueles que cometeram isso, acabou o Brasil. A gente permitiu com que políticos e outras pessoas interessadas no dinheiro público roubassem os mais vulneráveis do país. Nós não podemos esquecer. Isso aqui não é roubo de empresa, que já seria errado, é crime, imoral, tudo errado. Mas não é roubo de grandes corporações, de grandes fundos de investimento, não. Isso aqui nós estamos falando de pessoas que sobrevivem com o mínimo. A maior parte dos aposentados, aqueles que são pensionistas, todos sobrevivem com o mínimo. E permitir que um assalto direto na aposentadoria dos idosos e daqueles que já precisam da aposentadoria, mesmo que talvez sejam de idade mais nova, saiam impunes, isso aí é o fim do Brasil.